boa noite para essa família maravilhosa. Estamos ao vivo mais uma noite. Eu sou Yaren, coordenadora do grupo de família aqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Feliz em mais uma noite estar aqui partilhando conhecimento com vocês, aprendendo muito com vocês. E as minhas parceiras tão lindas e queridas. E um convidado muito gentil, muito carinhoso. Obrigada, Bira, por aceitar nosso convite. Valeu, Yaren. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre as nossas mídias sociais, para que vocês estejam interagindo com a gente, tenham conhecimento também, tanto quanto a gente aprende com vocês. A gente está com um grupo no WhatsApp, que eu peço para que vocês deixem para nós um número de telefone, para que a gente possa estar entrando em contato, e adicionando vocês nesse grupo, onde só administradores falam, porque lá a gente coloca informações de reuniões que estão tendo diariamente. A gente coloca lá psicólogos, terapeutas, a gente vai dando as informações que são necessárias para o tratamento tanto da família quanto do dependente. Temos também a nossa página do Facebook e do Instagram, que você encontra como Amor Exigente Cedro. Lá a gente tá postando também várias informações. As nossas lives continuam salvas no Facebook, mesmo terminando aqui com vocês, a gente permanece com elas salvas. E eu gostaria muito de pedir para vocês estarem entrando na nossa página do YouTube, para a gente estar colocando mais e mais conteúdos. A gente já chegou a 8 meses de live, meninas, hoje eu estava contando. Então, é uma alegria muito grande, nosso canal está crescendo. Eu queria continuar pedindo para vocês compartilharem, ir lá, curtir a página, tá mostrando para mais pessoas, para poder salvar mais famílias. E lá a gente encontra como Amor Exigente MS. E aí a gente está com uma live por semana, então tem muito conteúdo já, que a gente está partilhando. E hoje vai ser mais uma, que a gente vai deixar salva também lá pelo YouTube, não é, Tânia? Sim, com certeza. Boa noite a todos. O meu nome é Tânia, estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também sou coordenadora de grupos do Amor Exigente. E como de costume mesmo no Amor Exigente, nós iniciamos sempre com os cumprimentos. Como vai você, Yaren? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Suzana? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Ô, Tânia, e por que primeiro dia da minha nova vida? Primeiro dia da minha nova vida, porque ontem eu não posso mudar, né? Já aconteceu. E amanhã ele virá, mas vai depender muito do que eu fizer hoje. Então, todos os dias é um recomeço. Amanhã a Deus pertence, mas hoje, no meu primeiro dia, eu vou trabalhar para que ele seja cada vez melhor. Isso mesmo, Tânia. Então, essas perguntas nós nos fazemos, e nós não fazemos única e exclusivamente para cumprir uma tarefa. Nós fazemos buscando internalizar essas perguntas e essas respostas, buscando fazer realmente o nosso primeiro dia, cada recomeço, cada amanhecer é um sol diferente. Não é, Tânia? Isso aí. E hoje, né, nós estamos aqui reunidas. Eu sou Tânia também, brinco sempre que nós agora estamos em Tânia dose dupla, hein? Olha só que privilégio de vocês. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Bira, e ele vai nos falar, então, sobre esse tema que é muito comentado, que são as drogas na adolescência. Por quê? O primeiro contato com as drogas normalmente acontece durante a juventude, né? Por quê? Porque esse é um momento em que ocorrem muitas mudanças com o adolescente, mudanças físicas e mudanças psicológicas, né? E torna, então, o adolescente mais vulnerável e pode ser considerado um grupo de risco. O consumo de drogas lícitas, como o álcool, né, cigarro, tabaco, e drogas ilícitas, se dá por diversos fatores, né? Entre eles,
o sentimento de indestrutibilidade, quer dizer, o adolescente acha que não vai acontecer nada com ele, né? E também através de relações com amigos, mesmo com a família, e a falta de autoconhecimento. Além desses fatores, é muito importante que a gente compreenda também por que está vindo, então, esse interesse em consumir drogas. Além do que a mídia, a televisão, né, a internet, apresentam o consumo de drogas de uma forma romantizada, né, e até normal. E muitos adolescentes também são incentivados a consumir substâncias, principalmente o álcool, em festas, em reuniões, até reuniões familiares, né? O tédio, a rebeldia, os problemas com a socialização, adolescentes também que não encontram algo para se ocupar, que não conseguem se encaixar, não conseguem ficar sozinhos, ou então, mesmo em grupos, se sentem sozinhos, né? Eles procuram, então, alguma coisa interessante na vida deles. E acabam por decidir gastar o tempo com essas substâncias. Hoje nós vamos então saber mais sobre isso, né? Sobre o consumo de drogas na adolescência, como tratar, com esse nosso convidado tão querido e tão competente, que é o Bira, né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Bom estar aqui novamente com vocês, mais uma live. Gratidão por ter aceito o nosso convite, o Biratã Borges Daniel. É isso, satisfação é minha, Suzaninha. Ele é assistente social, especialista em dependência química e saúde mental. Aluno especial de mestrado em saúde regional pela Faculdade Federal do Mato Grosso do Sul. Atua no Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, pelo Estado do Mato Grosso do Sul, pela SEJUSP, que é Secretaria Estadual de Justiça de Segurança Pública. Atuou 6 anos em uma comunidade terapêutica, Centro Recomeçando. Esta comunidade, ela oferecia na época era só ela que tinha, certo? Depois você conta, só ela, né? Do Estado. Do Estado. Do Estado, que oferecia tratamento, né, para adolescentes e crianças de 12 a 18 anos. Isso. Atuou também por quase 6 anos no Hospital Rosa Pedro Oceano. Sim. No ambulatório, no pronto atendimento em psiquiatria. Isso. Atendia também crianças de 12 a 18 anos. E nesta área, trabalhou por 79 municípios, inclusive também estado de São Paulo e no Paraná, com capacitação por todas essas redes. Ele tem mais atributos, sabe, gente? Mas é bastante. Então, eu vou passar a palavra para ele. Valeu, obrigada, Bira. Obrigado a vocês, Vaninha. Satisfação de poder estar entre amigas, né? E me estendo essas amigas para a Tânia Thanos agora, minha mais nova amiga, e também para a Yaren, também minha mais nova amiga. Satisfação de poder estar com vocês. A Suzaninha e a Taninha, já conheço elas de uma longa data. Não conta, não. Isso. Vamos diminuir essa longa aí. Não, mas eu estou também nessa história. Não conta porque agora elas são as meninas do MS, então você pode contar mais. E elas, na verdade, elas que faziam o teatro, né, nos encontros de família, né, em relação a elas que faziam o teatro e tudo, eu descobri o talento dessas duas grandes pessoas, né, e militantes pela causa do Mato Grosso do Sul, e, enfim, sou um grande fã delas. É uma satisfação poder estar aqui e encontrar vocês. E é isso, Suzaninha.
Vocês querem já começar alguma pergunta? Quer que a gente comece a colocar uma situação já? Vamos lá, Yaren, vamos começar nossas perguntas. Primeira pergunta que eu tenho aqui. O que fazer quando um adolescente começa a usar drogas? Pronto, assim, de cara. O que eu devo fazer? Cara. Desespero. Pessoal, assim, na verdade, essa é uma pergunta clássica, né? Antes de a gente pegar e falar dessa situação do que as famílias podem fazer, a gente tem que também tentar entender também um pouquinho como que está a sociedade no Brasil, né? E um pouquinho no mundo de saúde mental. O suicídio hoje é a terceira causa no Brasil, né? Entre uma faixa etária de pessoas de 15 a 29 anos, tá? A cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo. São um teto de 800 mil pessoas ano. O Brasil, na América, só perde os Estados Unidos em TDM, transtorno de depressão maior. Só perde os Estados Unidos. O Brasil é o primeiro no ranking de transtorno de ansiedade no mundo. São 18 milhões de casos de ansiedade. Por que eu estou falando isso para vocês? 21% da população brasileira sofre algum tipo de alteração psiquiátrica, tem algum sofrimento psíquico. Por que a gente relata isso? Porque isso é um reflexo de dentro das famílias brasileiras, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, suicídio, depressão, ansiedade, isso tudo não é um reflexo, obviamente, né, da classe mais jovem em si, é o maior reflexo da classe adulta. E esses adultos que têm filhos, que são pais, que são progenitores, são pessoas que estão a cabo e pela responsabilidade de seus filhos. Dito isso, quando você descobre que, né, o seu filho está sugestivo ao uso de substâncias psicoativas, ou você tem já plena certeza, é aquela situação, né? O time que está ganhando, a gente continua. O time que está perdendo, aconteceu alguma coisa errada, acendeu a luz vermelha, e a gente vai ter que fazer agora um processo de avaliação. Então, essa avaliação é um processo muito calmo, com muita tranquilidade, mas com muita seriedade. Se são pais que têm, né, cônjuges dentro do aspecto mononuclear antigo, quer dizer, pai e mãe, né? Esse termo até caiu mais, a família mononuclear, pai, mãe e filhos, né? Hoje foi uma miscelânea de coisas, mas, enfim, se trata de uma família que tem pai e mãe, o primeiro caso é uma pactuação entre essas duas figuras dentro da família, porque o que acontece? Geralmente, a figura masculina, ele se exime dessa situação. Vai lá você resolver esse problema do fulano. Não. Para tudo com muita calma, mas tem que ter um aspecto, uma pactuação entre os cônjuges, tá? Pactuação de quê? De que fique claro que vai ter que ser necessário uma intervenção familiar. E essa intervenção vai ser desenhada em conjunto entre pai e mãe, não somente mãe, porque 6 anos de aula psiquiátrica, 6 anos de comunidade terapêutica, eu conto nos dedos quando eu atendi um pai e uma mãe junto com um processo de intervenção de filhos. Geralmente era sua mãe, sua tia, sua avó. Então, primeiro passo... Desculpa, geralmente o homem diz assim, resolve o problema do seu filho. Veja lá, aí ele já até se exime de dizer o nosso filho. Eu acho que já começa daí, né? Desse posicionamento. Começa daí. O segundo ponto é para tudo e outra coisa, nenhum outro subterfúgio familiar é prioridade. Eu vou viajar porque... Não, para tudo. Nada é mais prioridade do que a vida e a integridade física e moral daquele meu filho, daquele adolescente, tá? Então, para tudo. Outra situação, mudança na dinâmica familiar, tá? A ideia é limpa todo o ambiente familiar. Vai vir o primo, o tio, não. Para-se tudo, muda-se a dinâmica familiar. Essa dinâmica familiar ela tem que ser mudada até para você poder começar um processo de monitoramento desse adolescente, tá? O comportamento dele, a roupa dele, como que ele chega em casa, o horário que chega, então, enfim, a dinâmica familiar, ela passa a ter uma modificação. Outra situação para esse adolescente é mobilização social. A ideia é diminua-se a mobilização desse adolescente. Pai,
Tudo que não for atividade extra escola, para. Vai para a escola? Ah, depois da escola eu vou passar. Não, escola para casa. Ah, eu vou na festa. Não, você vai vir para casa. A ideia é parar a mobilização, porque mobilização é fator de risco, não é mais fator de proteção. Você não sabe com quem que ele está, se ele está no grupo de risco, se está no grupo de uso, se ele já tem função em algum grupo de risco, se ele já tem alguma função de vender, de comprar, de passar. Então, quer dizer, a ideia é parar a mobilização desse adolescente, até para você poder ter uma conscientização do rastreamento do que ele está fazendo, né? A outra situação é, em primeiro passo, em conjunto, procurar uma ajuda especializada. Os dois, né? Uma ajuda especializada, principalmente na área clínica psiquiátrica. Em primeira instância, só os pais. Senta-se com um profissional da área de psiquiatria, coloque-se toda a dimensão e pega-se o maior das orientações possíveis. Dentro do aspecto biopsicossocial, o que ele vai apresentar, os impulsos, os reflexos, sono, humor, enfim, aí você está entrando dentro do aspecto técnico clínico, tá? Se ele usa álcool, a situação do SNC, da estrutura depressora. Se ele usa THC, que é o cannabis, vai ser a situação dos reflexos em relação à cognição, né, a pouca mobilização, síndrome motivacional, quer dizer, aquela preguiça general, enfim. A ideia é sentar com esse especialista e se incumbir das maiores orientações possíveis, tá? A outra situação é fazer um rastreamento de todos os polos de contato que ele tem. É esses pais, sim, aí munidos de conhecimento técnico, fazer uma visita na escola, sentar com o professor. Professora, como que está meu filho? Que horas que ele chega? Como que é a atenção? Como que é a concentração? Qual que é a nota dele? Quais são os amigos? Enfim, a ideia é rastrear todos os polos sociais para você poder ter cunho do que ele está fazendo, como que ele está fazendo, como que ele está se portando, até que, enfim, a ideia é se munir de dados, tá? A ideia desse momento é realmente uma intervenção familiar, é você entender, espera aí, eu pedi o contato com meu filho, de alguma maneira ele tomou algumas decisões e eu tenho que fazer o levantamento, eu tenho que conhecer a fundo como que está meu filho e como que é a conduta dele no meio social, né? O terceiro... Qual é a diferença, desculpa novamente, qual que é a diferença desse rastreamento para uma codependência, que é uma doença também, né? Mas a gente está tivendo live, inclusive, da codependência, de pais que deixam de viver a sua vida para viver a vida em função daquele filho, daquele marido, enfim, daquela pessoa que está doente. Sim, qual seria essa diferença? Essa diferença em primeira instância, que a codependência é quando já existe uma vivência do agente patógeno. Dependência química é uma doença, é um transtorno, Sim. Né? Um transtorno do uso um transtorno comportamental, né, de comportamento, né, comportamental de uso de substâncias, né, abuso de psicoativas, F19. Então, quando a codependência, ela se instala quando essa doença já está em fase avançada, né? Esse, em primeiro momento, ainda esse adolescente, basicamente, ele tá num processo de iniciação ou experimentação ou uso proto-regular. Ele não é ainda um toxicômano, ele não está com um agente patógeno instalado em si. Porque quando ele já tem a vivência da doença, quando ele já tem todo o quadro sintomático, Tânia, e já apresenta um quadro severo já aprofundado, já tem rompimento de vínculos familiares, já tem rompimento de direcionamento psicoeducacional, já tem rompimento de função e unidade social, que já se afastou de escola, de amigos, positivos. Então, assim, a grande diferença é a etapa. Essa primeira etapa é quando os pais descobrem que existe uma subjetividade ou um uso experimental ou um uso ocasional. Quer dizer, eu fui na escola, teve treinamento depois, teve futebol, tinha um colega meu que estava usando THC, eu experimentei. Ele está numa situação de contato, uso experimental, ocasional. Agora, quando o uso já é regular, ele já tem uma droga de eleição, não, ele é poliusuário, a droga de eleição dele é poliuso. Ele vai para um barzinho, ele faz uso de álcool, de destilado, uísque com vodka.
Ele vai para uma balada, um reggae, ele vai usar THC. Ele vai para uma coisa mais, para uma rave, ele vai lançar mão de um LSD, de um sintético. Então, quer dizer, ele já tem uma vivência dentro de uma estrutura química, ele já tira as coisas positivas dessa estrutura de uso, ele também já sofre os acometimentos graves seculares que essas substâncias geram dentro da cadeia biopsicossocial, e, em contrapartida, os pais já estão provavelmente numa situação de codependência, porque o primeiro passo da codependência é a negação. E, infelizmente, pelo fato de não entender o que o filho apresenta, de não ter a propriedade de poder lidar com essa sensação, a impotência, né? A ausência da figura, porque é aquela situação que vai a mãe, o pai fica, o pai se afasta, o pai se exime, né? Então, quer dizer, vem tudo nas costas da mãe, aí começa a instalar a situação da codependência. A codependência não é reconhecida como doença, mas a Organização Mundial de Saúde reconhece os impactos biopsicossociais que ela gera na estrutura familiar, que é aquela situação, eu tenho um problema, eu passo a apresentar situações desfuncionalizadas para me lidar com a minha vida e em função desse problema que fica nessa retroalimentação. Entendeu? Então, complementando só essa situação do que fazer, né, é avaliar essa situação dos polos sociais, se incumbir de dados maiores possíveis, porque você vai ter um embate, você vai chegar e falar, olha, aí depois da situação toda, você vai ter o primeiro contato da intervenção psicoeducacional. Você vai sentar eles, depois de já ter feito todo esse processo, o pai e a mãe, ou só a mãe, digamos que não tenha pai e mãe, só tenha mãe. Essa mãe, ela pode pegar uma figura de referência, né, de responsabilidade, uma figura forte. Você pode pegar um avô, pode pegar uma tia que represente isso, pode pegar um tio, um padrinho, mas o bacana é ela ter alguém junto para poder acompanhar isso. Se não tem ninguém, que ela lance mão de um profissional que possa dar esse apoio. Obviamente que, né, vai ter sempre, mas as situações mais pontuais, as coisas mais graves, que ela participe e tenha até um feedback com esse profissional. Então, se munido dessa situação toda, sentar com esse adolescente em primeira instância e não falar, a droga mata, você vai morrer, você não sabe nada. Falar, olha, o negócio é o seguinte, né? Situar ele em primeira instância, olha, você é um adolescente, você tem 15 anos, né? Você não tem uma profissão, você não tem independência financeira, você está no processo de formação biopsicossocial. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a responsabilidade do ato que você fizer vai cair nas minhas costas sua mãe, né? E daqui para frente a gente está muito preocupado com a sua integridade, com a tua vida, porque você não tem maturidade para fazer escolhas sérias na tua vida. Você ainda não tem maturidade para poder assumir algumas situações. Você não tem ainda uma integridade, uma força fisiológica até. Porque o impacto hepático no fígado, pulmão, cérebro, lóbulo frontal, id, ego, superego, é um regaço, arrebenta esses adolescentes. Então, a dimensão é situar. Então, daqui para frente, vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar e vamos reorganizar a sua vida. Por quê? Porque a gente está achando que você está tendo algumas decisões, você está entrando em contato com algumas substâncias que não vai fazer bem para você. Então, você vai iniciar uma intervenção. Munidos possível de dados. Se a professora confirma que ele está, se um melhor amigo confirma que ele está, porque a dimensão é a movimentação social. A galerinha que fazia judô, aqueles caras não são legais, aqueles caras começam a mudar tudo. Legal é aqueles caras que você não conhece a mãe, não conhece o pai, você não sabe quem que ele está, ele para o carro na frente, pega ele e vai embora. Mas quem que é? Esse é filho de quem, filho? É filho da... não, é filho do não sei quem. Mas cadê o Júnior, aquele que fazia judô com você, que fazia treinamento? Naquele lá não. Começa a mudar tudo, entendeu? Então, peraí. Então, você vai procurar essas famílias. Essas pessoas, Júnior, cadê seu pai? O que está acontecendo com meu filho? Tio. Então, quando você sentar com ele, você já está com toda uma estrutura, falar, meu amigão, checkmate, tá? Daqui para frente, assim, 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 entendeu? E depois é isso, entendeu? A tendência é se agravar realmente é a intervenção psiquiátrica, sim, a terapia de apoio, né? É uma reformulação social, enfim. O que é válido falar aqui, o que tem que se falar nesse processo todo, que, aí, enfim, vai vir as perguntas mais para frente, né? Mas essas situações, elas não acontecem por uma espontaneidade, uma coisa simples, tá?
existe uma causa, e essa causa é real. Tá? Existe uma causa real do porquê que esse menino chegou no uso da substância. Né? Então, basicamente, é isso. Em relação ao que eu fazer, basicamente são essas algumas ações pontuais que, se a família fizer, ela sim consegue fazer uma intervenção com esse adolescente, começa a se resgatar a psicoeducação desse adolescente, começa a se reformular sim o contato com esse filho, né? Porque alguma coisa aconteceu aí, tá? Ou foi ausência, ou foi vínculo rompido, ou foi excesso de liberdade, ou alguma coisa aconteceu nisso aí, né? Aí é um momento, sim, dos pais também procurar ajuda, porque, na verdade, o reflexo dessa situação da falha educacional não é do adolescente, é dos pais. Foram os pais que, infelizmente, erraram em algum aspecto. Isso é fato, tá? Isso é... Ah, mas não, é fato. É fato. Alguma coisa aconteceu. Ou Kira, excesso, falta, tá? Então, você falou aí, né, que a maioria são as mães que procuram, né? A gente lembra sempre, né, da família diferenciada hoje, né? Porque hoje nós temos a família diferenciada, é aquela que está no segundo casamento, então, às vezes, o padrasto, não, ele não é meu filho, né? O pai também já está em outro casamento, enfim. É muito difícil a família inteira se tratar, mas eu achei muito válida a sua sugestão, assim, já que o pai não acompanha, que vai uma figura que seja importante na vida dele, né? Nós temos uma pergunta aqui da Paula, eu não sei agora se o sobrenome dela é Prig ou Preg, né? Ela pergunta assim, os jovens de hoje têm os comportamentos de usuário, mesmo sem usar? Por exemplo, preguiça, procrastinação. Eu acredito assim, que como diferenciar isso, né? Porque se fala muito que a maconha, né, ela dá esse sintoma, Síndrome, né? síndrome motivacional. O THC gera isso. Então, como ela quer saber como que eu diferencio a situação do impacto do químico. Porque como é que vai saber, né? Eu acredito que seja nesse sentido, porque o adolescente, o jovem de hoje já tem esse perfil da preguiça, da procrastinação, né? Sim. Tânia, em relação a isso aí, assim, o primeiro passo é assim, o adolescente que está fazendo uso, né, abuso, essa palavra abuso já caiu por causa do DSM-5, né, o DSM-5 tirou essa palavra abuso, mas o uso e o excesso, que é quem usa abusa, né, basicamente é isso, mas o contato excessivo, né, com substância química, seja com o etílico, né, com álcool, seja com THC, com a cannabis, enfim, os primeiros contatos até que não, você pode até confundir, tá? Mas de curto a médio prazo, você vai começar a ver que não é só uma procrastinação, não é só uma síndrome motivacional, quer dizer, uma falta de vontade de fazer as coisas, tá? Isso começa a refletir no aspecto do humor, tá? Isso começa a refletir no comportamento, mas em relação ao humor, à alimentação, ao meio social, à interação social, ao relacionamento sociofamiliar, as escolhas do lugar onde esse adolescente vai, os amigos com qual ele está, o horário que chega, o rendimento escolar, o aspecto cognitivo. Então, enfim, se você pegar só os impactos químicos que começa a ter, porque a grande dimensão é assim, anos 50, anos 60, né, os adolescentes eles tinham contato com drogas lícitas, tanto o tabaco quanto o álcool, né, na faixa de 18 anos, 18, 19 anos, quando eles entravam nas universidades. Obviamente que isso caiu por terra e com as mudanças, né, do tempo, né, e essa faixa da tecnologia, mudanças, paradigmas e tudo, isso mudou. Hoje você tem adolescentes entrando em contato com substâncias na latência. A latência é uma fase que vem depois da infância, que é dos 6 aos 11. Tem crianças com 10, 11 anos entrando em contato com álcool. Essa semana, infelizmente, abrindo uma lacuninha aqui, né, um bebê de 1 ano e 8 meses, não sei se vocês viram esse caso, colocando, né, um narguilé na boca e sugando isso. Isso é só um exemplo, tá? Não é, enfim, é uma situação escusa, só para vocês terem o contato da dimensão da gravidade.
Então, quando você tem contato com o movimento do adolescente, o adolescente normal, o adolescente que tem uma atividade, que ele vai na escola, que ele tem amigos, ou que ele joga em casa computador, ou que ele joga futebol, enfim, você sabe que ele tem uma rotina, em qualquer ambiente familiar. Observe a rotina que esse adolescente tem, tá? Só que assim, a gente fala de adolescência. Na verdade, é o seguinte, assim, a infância, ela é o chão que vai alicerçar todas as outras fases. Então, a mãe que acompanha realmente vê como que era seu filho com 3 anos, né? Como que era seu filho com 4, com 5, com 6, com 7, faz um paralelo, né? Que os impulsos primários eles vão ser basicamente iguais, tá? Ele é alegre, ele é comunicativo, ele é agitado, ele é muito expansivo. Isso passa a se apresentar já na tenridade. Então, para você diferenciar o impacto químico, é só você observar com uma situação um pouco mais, né, de atenção e sempre, obviamente, acompanhar esse adolescente, tá? Primeira coisa, rendimento escolar, presença escolar efetiva, meio social onde ele está, né? Humor, alimentação. Ele parou de comer, comia muito. Não, Pedro comia que era um absurdo. Faz umas 4 semanas que esse menino só toma água como um pãozinho, quer comer. Já observa, né? Ele está muito parado, esse menino jogava bola todo dia. Observa, contata, conversa. A base da adolescência, da infância e da adolescência, é o contato, é o acompanhamento, o monitoramento, é participar, é estar efetivamente dentro da vida desse menino, né? E aí surgiu alguma situação, né? Procura ajuda, né? Leva, vai no pediatra, vai no especialista, né? Porque a coisa começa muito cedo, né? Então, básico para você poder diferenciar essa situação, basicamente, é o tempo. Ele tá muito preguiçoso. Há muito tempo ele não era assim, opa, acendeu a luz. Ele não era nervoso desse jeito, não era agressivo desse jeito, ele não tinha humor irritado. Então, pode ter certeza que tem alguma coisa aí, né? Vendo esse tipo de comportamento, Bira, a família já pode estar procurando um grupo de apoio para poder identificar essas coisas, né? Para ajudar a identificar com mais facilidade. Exatamente, Ari. Assim, apresentou alguma situação, né? Foge, procura ajuda especializada, né? Procura amor exigente, né? Frequenta, né? Procura ajuda, né? De profissionais da saúde, psiquiatra, psicólogo, enfim. Não é vergonha procurar ajuda. Mas meu filho, ele não é vergonha, não é nada disso. Pelo contrário, é zelo, é cuidado, é necessário, porque você tem que entender como que está o mundo aí fora, como que está a demanda de oferta aí fora, né? O que esses adolescentes vão ser expostos, porque hoje o fator de proteção e fator de risco é muito relativizado. Ele está na escola... Porque o mundo virtual tem muita informação, né? O mundo virtual, Sim. você está num joguinho ali, você está tendo várias informações. E até na escola, né, Ari? Meu filho está Sim, meu filho está na escola e está protegido. Não tô desmerecendo a rede, pelo contrário, eu estou falando que em função da realidade, não é do Brasil, da América Latina, a realidade do mundo, hoje o fator de proteção ele é relativizado, você não pode transferir toda uma responsabilidade com o estudo institucional também, tá? Você faz parte da escola, né? Não, a escola, não, a sociedade faz parte da escola. Você também não pode jogar todo uma então vai lá, vê o seu filho, ele está bem, enfim, né? É basicamente isso, é monitorar, é ter contato, é estar próximo, né? É verdade, porque mesmo em comunidades, essas coisas, né, sempre tem a exposição, infelizmente. Sim. Né? Hoje, você mandava assim, para a escola ou para outro lugar, assim, que você tinha segurança, você falava assim, está protegido lá, mas hoje, infelizmente, não é mais assim. Né? Na própria família, ele não está protegido, às vezes, porque... Exatamente. Né? Você está entendendo, né? Então, mas aqui tem uma pergunta da Rosângela Alves. Você estava falando de acompanhar esse adolescente, né? Saber o que ele está fazendo e etc. Né? Mas ela pergunta assim, quando o filho é adulto? Ele já passou da adolescência. Se bem que nós estamos falando de adolescente, mas você pode dar uma dica para ela?
para quando o filho já é adulto? Já é adulto, é. Mas qual que é a dúvida dela em relação a esse filho? Você vai fazer, ela, pelo meu entender, ela quer saber, e quando ele é adulto, ele já passou por todas essas fases da adolescência, né? Sim. Tudo, mas ele está provavelmente dependente químico, né? Qual é a atitude que ela tem que tomar? Para um adulto, a coisa já fica muito mais clara, né, Suzaninha? Né? Porque, obviamente, que quanto mais idade elevada, mais a responsabilidade e a cobrança é maior. Né? Então, o meu filho Mas a tem... responsabilidade é dele, né? Exatamente, a responsabilidade é dele. Né? Então, assim, ele tem que ter, no mínimo, uma unidade, uma função. Ele tem que estar de acordo e respondendo para ele, em primeira instância, e para a família, para a sociedade, em função das responsabilidades dele. Né? Então, se ele já é um adulto, né, ele tem que cumprir as funções sociais desse adulto, as funções biopsicossociais desse adulto. Agora, se ele não está cumprindo, tem algum problema. Se tem algum problema, vamos procurar ajuda e, obviamente, vamos encarar com seriedade os problemas que estão apresentando. Qual que é o teu problema? Por que eu não encontro emprego, não tem emprego? Mas por que você não encontra emprego? Pode qualificação? Então vamos atrás da qualificação. Então, quer dizer, tentar fechar agora, não. Agora, se já tem um esclarecimento em relação a algum tipo de exposição e uso de substância, alguma coisa, fazer as escolhas necessárias, né? Ele vai ter que procurar uma ajuda, ele vai ter que encarar esse problema de frente, né? Obviamente que às vezes sozinho é difícil, ele vai ter que contar com a ajuda dessa mãe ou do pai, ou de alguém que estiver próximo, mas enfim, é fazer o que é necessário, né? E se empenhar, porque não é aquilo que a gente está falando novamente, não importa se você tem 15 ou se você tem 40. Pedir ajuda, ela não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinônimo de tentar renovar, de tentar reedificar a vida. Então, se ele já tem uma idade cabal, tratar o problema. Qual que é o seu problema? A gente tem que entender qual que é esse problema. O que está te impedindo de você, né, levar uma proto-vida social basicamente normal? É o uso? O que é? Você usa o quê? É álcool? É a maconha? É cloridrato? Né? É crack? Vamos procurar ajuda, né? Uma ajuda especializada. Vamos iniciar um tratamento, sim. Né? Vamos passar por uma ajuda psiquiátrica, sim. Se esse cara está em uso proativo, se ele é poliusuário, ele vai ter que fazer uma desintoxicação em aula hospitalar, sim, de 10 a 15 dias, sim. Vão ter que ver fígado, rim, baço, enfim, vias aéreas, vai ter que fazer toda essa situação. Vai ter que fazer uma terapia de apoio hipnótica, enfim, vamos zerar esse cara. Se ele está em uso, se está nativo, se está no uso ativo, tem que desligar ele dessa situação toda. Então, o primeiro passo eu vou me tratar. Eu já fiz minha desintoxicação hospitalar, estabilizei um biopsicossocial, coisa, acabou o tratamento? Não. Não, você tem uma doença, obviamente você é sujeito a ter uma doença, essa doença não tem cura, né? Ela tem controle, você vai ter que passar por uma continuidade de tratamento. Para onde você vai? Vou para uma comunidade terapêutica, vai ficar uma comunidade terapêutica de 3, 6, de 9, de 12 meses, vai ter que reaprender a viver, vai ter que se reaprender a conviver em sociedade, vai ter que reaprender a se relacionar com a família, vai ter que fazer uso de psicotrópicos, sim. É aquela situação, você quebrou o pé, você vai ter que fazer fisioterapia para reaprender a andar, né? O dependente químico é a mesma coisa. Ele vai ter que reaprender a viver em sociedade, tentando estar em abstinência. Bira, saiu da comunidade, acabou o tratamento? Não. Vai fazer a manutenção desse tratamento. Vai ficar em acompanhamento de 6 meses a 2 anos, sim. INA, família amor exigente, acompanhamento psiquiátrico, exclusão de continuidade de medicação, função social. Se você sair da comunidade terapêutica e para frente da tua casa com um jarro de tereré, segunda-feira à tarde, meu amigão, não valeu de nada, você vai recair. Você tem que sair com a sua vida reformulada, e esse é o papel da comunidade terapêutica. E se você é adulto, obviamente, vamos lá, amigo, você tem que... A responsabilidade pela tua vida não é do teu pai, não é do tua mãe mais, é tua. O que você quer fazer da tua vida? A grande pergunta é essa. Tem caminho? Tem. É só aceitar. Bia, Pode falar, Tânia. Quais os motivos que levam o adolescente a procurar drogas? E ainda nessa pergunta, o celular,
ele tem um papel muito relevante, né, nesses motivos? Porque falam tanto do celular, né, falam tanto do computador. O que você nos diz sobre isso? Legal, Tânia. Em primeira instância, o que leva uma adolescente a usar droga? Bom, todo mundo vai falar que a grande maioria vai falar, é curiosidade, porque ele é adolescente, ele está montando a estrutura comportamental, a personalidade dele, ele quer aventuras, tudo isso procede? Procede. Ele pode ter entrado num grupo, ele quer a reafirmação dentro de um grupo? Procede. Ele não tinha ideia do que era isso aí, ele queria experimentar para ver. Procede, tudo procede. Contudo, eu classifico, Tânia, em 2 parâmetros. Existem os motivos primários que esse adolescente vai se lançar para poder usar drogas, e existem os motivos secundários. Eu coloco como secundário tudo isso que eu acabei de falar para você. Experiência, curiosidade, influência de amigos, de grupos, enfim, tudo isso é secundário, tá? Antes de entrar no primário, o que a gente tem que entender? Que o adolescer é o nascer de novo. Em primeira instância, esse indivíduo está nascendo de novo. Por quê? Do 0 aos 5, a infância, dos 6 aos 11, a latência. Ele entra na adolescência, até a latência, 11 anos, ele vive dentro dos parâmetros do reflexo do que os pais falam para ele. Então, coloca essa calça, coloca essa camiseta, faz isso, faz aquilo, isso que é bom, que é ruim. Quando ele entra na adolescência e ele tem uma transição, que é onde ele tem que fazer já algumas escolhas, a escola, os amigos, a roupa, o grupo, a tribo, a música, o que ele vai fazer de vestibular, a profissão, ele começa a personalidade. A adolescência é isso. Eu passo a agir com influências do que o meu pai e minha mãe faz para mim, e eu passo a me ver como indivíduo nem sociedade. Contudo, eu não sou criança ainda e eu também não sou adulto. Eu estou em fase de construção, de estruturação. Tá? Então, nesse processo, é comum eles terem contato com substâncias lícitas? Sim, é. É comum? É passivo? Sim, é. A grande maioria vai acontecer, vai passar por isso? Sim, vai. Só que você vai ter 2 grupos. O grupo secundário, que por experiência, por influência, por amigo, tudo, nananana, ele vai ter essas influências, vai ter essa experiência, e vai superar essa experiência e vai continuar a vida dele. Contudo, o motivo primário, ele é um pouco mais complexo. Aqueles adolescentes que já trazem um problema que antecede a essa experiência são geralmente os indivíduos que essa mãe acabou de perguntar para mim, olha, eu já tenho um filho adulto, mas ele ainda está na experiência, ele está usando ainda. Mas por que isso acontece, Bira? Geralmente esse adolescente ele já traz um problema pré-existente. Ele já tem um problema pré-existente, que aí a droga não é a causa, ela é o efeito. A droga acabou que não foi a droga. Ele já tinha um problema anterior à droga, a droga foi só uma consequência dessa necessidade de talvez resolver esse problema, ou esse problema aciona um desregulamento, ou gera um impulso que joga ele para a situação de impulso de morte. Porque o adolescente fala, eu não sabia, eu fui por experiência só. Ele sabe, sim. Hoje, sabe que é um impulso de morte, sim. Sabe que ele está correndo risco, sim. Sabe que ele está colocando em xeque-mate a situação da psicoeducação dos pais, sim. Sabe que ele está colocando a vida dele em risco, sim. Entendeu? Então, na verdade... Sabe, sim, é um impulso de morte, ou autodestruição, sim. Só que alguns vão passar por essa fase. Agora, esse que tem uma causa primária, que aí eu posso até citar a fonte. Isso é uma visão lacaniana. Né? Jacques Lacan colocava da situação da teoria do espelho quebrado. Né? Toda pessoa que olha no espelho mas que tem um problema muito grave, ele sempre vai ver um espaço em aberto e ele vai querer preencher esse espaço com alguma coisa. E às vezes é a droga. E se é um adolescente, ele, entendeu?
Claude Liebenstein também. Liebenstein é um grande psiquiatra francês. O Liebenstein colocava, deixava isso bem claro. Ele pegou essa teoria de Lacan e falava que realmente sim, né, existem grupos secundários, sim, que vai ter contato em função de uma convenção social, sim, mas a causa primária é a mais grave. Geralmente aquela criança que sofreu abuso, geralmente aquela criança que tem TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade, que o pai não viu, está no processo mais grave. Geralmente aquele cara que tem algum distúrbio endógeno, que quer dizer, ele já nasceu assim, né, é congênito, ele já traz, ou ele sofreu alguma coisa exógena, que é externa, enfim. Você entendeu, Tânia? Não é uma coisa simples, tá? Nós temos dois grupos muito claros, tá? Aquele secundário, a experiência, o primário, não. Geralmente é o cara que vai ser o severo, o crônico, o grave, o cara que vai adentrar, vai sair da adolescência, vai entrar na fase pré-adulta, fase adulta, e se realmente ele não tiver as intervenções claras e técnicas e reais que possa tirar ele disso, e aí não é a droga, tá? Aí por isso que assim, tem até uma passagem do Liebenstein que ele fala isso, né? O paciente sentava na frente dele e ele perguntava ao paciente: qual que é o seu problema? Aí o paciente falava: é a droga. Não, vamos começar de novo. Qual que é o seu problema? Aí ele ia falar do problema dele. Eu tive um problema, né? A gente até costuma dizer, né, que a droga é a ponta do iceberg, né? Do iceberg. Você entendeu? Tem muita coisa lá embaixo, né? Tem muita coisa, entendeu? Então, é basicamente isso, viu, Tânia? Basicamente é isso. É multifatorial, existem dois grupos, existem motivos primários e secundários, e existem grupos que conseguem passar por esse processo. Obviamente que aqueles meninos, aqueles adolescentes que têm uma família, que é família, vão passar por esse processo, mesmo se tiver algum impacto fisiológico, vão passar por um tratamento e vão tocar a vida e vão superar todos. Não é só droga, né? O problema da sociedade não é só droga, né? Todos os problemas que aparecerem com esse adolescente, eles vão superar, porque tem uma pai, uma mãe, tem uma família real, né? Bem-aventurados os adolescentes que têm, né, uma família real, né? Um pai, uma mãe, que realmente é pai, que é mãe. Bem-aventurado mesmo. Eu vou só aqui fazer um comentário da pergunta da Paula, que ela fala assim: esposa, tem como ajudar o homem alcoólico na negação? Hoje o nosso foco da live ele é para os adolescentes, para a gente saber lidar com esse início da caminhada, de como que a gente vai começar a lidar com essa situação nas nossas famílias. Mas lá na nossa página do YouTube tem uma live com a Romina, que ela é coordenadora de grupos dos cônjuges no amor exigente, que fala sobre essa situação. Então, se você quiser estar procurando lá, Paula, para ter mais informações de como lidar com o esposo, né, eu garanto que lá a gente lá a gente fala muita coisa sobre essa questão do início do relacionamento, o durante, o pós-relacionamento, como lidar com essas situações. É para a gente fazer essa resposta para ela aqui, para não ficar sem a gente dar atenção para todo mundo. Pode fazer a próxima pergunta, Tânia. Não, e a Tânia tinha falado, né, a Tânia Thanos, a respeito do celular, que acho que também foi uma dúvida que colocaram aí nos comentários, né? A situação do celular, sim. Principalmente na pandemia, né? A pandemia hoje, com a falta do que fazer, né? Vamos dizer assim, os jovens não estão podendo interagir muito, e aí abusam do uso do celular, né? Como é que fica isso? Exatamente, desculpa, Tânia. Sim, hoje já existe, né, estudos muito bem claros da situação do impacto do uso da tecnologia excessiva em adolescentes, tá? Que já estão no padrão de dependência, sim, já tem estudos voltados para adolescentes que estão viciados. Desenvolve uma dependência, sim, de jogos eletrônicos, de ambientes virtuais e de redes sociais, porque o impacto que já se sabe é que toda vez que, principalmente, né, redes sociais também, toda vez que a pessoa vai lá, você coloca uma foto, e a pessoa vai lá e curte, o reflexo mental é a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que gera o prazer, que é a mesma cadeia de quando você come ou você quando cheira uma carreira de cocaína ou cheira um baseado, toma um copo de cerveja. É a mesma recompensa,
tá? Então, a situação do excesso de jogos, né, a situação do excesso de redes sociais, infelizmente, né, as sequelas são essas. Pelo fato de ter recompensa química, né, começa-se a ter um desligamento do elo social. Então, esse adolescente começa a ficar introspectivo, começa a entrar num processo de embotamento, de introspecção, e ele começa a perder vínculos sociais e até estímulo para poder cumprir as funções sociais dele, de ir na escola, de acordar cedo. Porque o que passa? Os impactos eu começo a inverter o meu relógio biológico. Tá? Em vez de estudar, eu fico muito tempo linkado no ambiente virtual, eu adentro, às vezes, à noite, e eu não estou prostrado para ir no outro dia, amanhã, na escola. Então, os impactos iniciais são esses, tá? Fora que o ambiente virtual hoje, né, a gente estava falando de fator de proteção, fator de risco, hoje você tem uma janela para todo tipo de vulnerabilidade, de impacto na adolescência. Eu não preciso nem falar de deep web, eu não preciso nem falar de aspectos culturais mesmo, né? De músicas sugestivas, né? de acesso a sexo, acesso a N outros produtos que já impactam. Os próprios aplicativos agora, eles já vêm com esse negócio de dancinha disso, sexual daquilo, e uso e abuso de arma, né? Chega a ser, você vê criancinha lá de 5, 6 anos já fazendo as dancinhas, né? Exato. É um acesso muito fácil. Essa situação da vaca azul, não sei se vocês ouviram falar da situação da vaca azul, né, que foi um movimento, aí aquela situação da boneca, aquela boneca tinha uma cara. Essa semana agora, infelizmente, eu vou abrir uma lacuna. Essas lacunas são lacunas só para exemplo, tá? Não, né? Um menino nos Estados Unidos, ele aceitou um desafio, né, numa rede social lá e infelizmente foi um dono, não sei se vocês viram, ele aceitou um desafio, enfim, né? Então, assim, isso é para vocês verem a situação dos riscos, tá? Tanto o risco individual dele, o impacto químico dele, dos danos que gera. Então, assim, aquilo, pai e mãe, criança e adolescente, ele tem que ter uma rotina salutar, tem que ter contato com a natureza, tem que tomar sol, tem que ter vitamina D, ele tem que ter uma rotina. Se você deixar ele livre, ele solto, aí você vai ter um problema. Tá? Então, é quem deve sinalizar o que é legal, fazer essa protodivisão, essa protostilização do que ele pode ter contato, é o pai e a mãe. O pai e a mãe precisa. Há de se dizer que os danos de contato, quanto mais cedo a criança tem, visual, mental, atenção, concentração, então, enfim, isso aí já está, né, muito bem claro, tá? Em saúde mental, viu? Ok. Bira, então, como prevenir o uso de drogas na adolescência? Essa é uma pergunta fantástica, Suzaninha. Em primeira instância, a gente estava falando da situação de família, né? A maior prevenção, né? A seletiva, né? A indicativa, né? A global, né? A primária, né? A secundária, a terciária. A maior prevenção tenha uma família acolhedora. Acolha o seu filho. Transmita amor, afeto, sentido para o teu filho. Crie um elo com esse seu filho. Dê sentido para esse elo. Faça com que a presença do pai e da mãe tenha uma existência, uma representatividade importante na vida desse adolescente. Essa é a maior prevenção. Não existe psiquiatra, nem assistente social, nem psicólogo, nem professor que vá conseguir substituir a estrutura familiar. Tudo nasce na estrutura familiar. Tudo nasce. Então, quando eu falo tem uma família real, uma família com amor, com afeto, com importância, com função, então fique com teu filho, tem um momento, eu tô com meu filho, tá cada um no celular, fica com seu filho. Vai jantar, tá todo mundo no tela do celular. Pega teu prato, vai para um canto, pelo amor de Deus. Compartilhe, dê sentido de unidade e função de família. Faz com que a sua presença efetiva tenha sentido emocional,
de sentimento para o teu filho. Porque se você conseguir isso, você passa a ter presença efetiva em tudo que ele vai fazer, em todas as resoluções na vida dele. Poxa, eu não vou fazer isso porque o pai, não vou chegar tarde, cara. Pô, o pai vai jantar comigo, o pai tá me esperando. Pô, não vou fazer isso, pô, a mãe falou para me chegar mais cedo, a gente vai ver um negócio. Isso vai ter um elo constante, tá? Isso eu estou falando de elo de família, pai e mãe. O grande problema na sociedade brasileira hoje é que nós temos uma matéria-prima humana despreparada para ser pai, despreparada para ser mãe. As pessoas, elas não sabem que ser pai é uma responsabilidade árdua e contínua e interminável. O papel da mãe é uma tarefa árdua, contínua e interminável. Tá? Você tem responsabilidade por aquela vida. Então, acolha, seja mãe. Agora, se você não está preparada para ser mãe, não está preparada para ser pai, não dê esse passo, porque os danos vai ser grave tanto para você quanto para aquela alma, para aquela pessoa, para aquele ser humano. E esse acolhimento, a gente tem que entender que não é permitir o uso de drogas lícitas, né? É você acolher o seu filho e explicar para ele que é um problema tanto lícito quanto não. Exato. E nesse processo todo, né? Ame o seu filho, crie-se um elemento paternal, né? Que tenha sentido. Outra situação, dentro do aspecto de prevenção, a maior processo educacional, é isso que a Yaren está falando, o maior processo educacional ainda é o exemplo. Você pode ter certeza que o seu exemplo de pai e de mãe, ele é único. Então é o seguinte, se você fala para o teu filho que tomar cerveja, tomar álcool é ruim, faz mal, mas se toda sexta-feira, você chega sexta-feira, né, cheirando álcool, você chega bêbado em casa, você chega, enfim, com algum sintoma de uso de álcool, ou se você chega sexta-feira, começa a beber e para depois domingo à tarde, perto do Faustão, me desculpe, não vai ter prevenção nenhuma no mundo, tá? Nem Harvard, nem os maiores centros de estudo, não vai conseguir fazer nada pelo teu Sorbonne, Oxford, ninguém, não vai ter. Porque o que você está fazendo com o teu filho? Você está ensinando para ele que usar excessivamente é normal, que você, como um pai, chefe de família, você tem essa conduta. Ele vai replicar isso quando ele tiver uma conduta, porque isso é aceitável. Ele vai entender que o álcool na vida é passivo, é normal, é comum. Então, ele também pode lançar mão do uso disso. Enfim, tá? Então, é uma porta aberta para uma rota de colisão. Tá? O estrago não está sendo imediato, você está fazendo estrago na psicodinâmica dele. Tá? Na psicodinâmica dele. Né? A gente poderia até depois falar sobre a estrutura de personalidade, id, ego e superego. Né? O id, rapidinho, o id, eu quero tudo. Tá? Ele não vai respeitar ninguém. O ego é o primeiro filtro. Olha, você quer tudo, tá? Vou dar um jeito de arrumar para que você consiga, tá? O superego é moral. Não faça isso. Isso vai ser problema. Então, um exemplo bem rapidinho. Tem 3 pessoas. Tem um prato em cima da mesa. Né? Tem um monte de bombom. E tem 2 crianças ali do lado e todo mundo já comeu tudo, só sobrou 3 bombonzinhos. Tem uma criança do lado e o Id fala, come os 3 bombons agora. Uma delícia. O id meu papel é manter você vivo. Eu vou te manter vivo. Então o id vai falar isso para você. Tanto é que o id é o primeiro sentimento que surge na criança. Quando ela está dentro da barriga da mãe, é o id que fala, olha, você está num lugar apertado, o líquido amniótico é o que está te alimentando, aqui toma cuidado, está te apertando. O id eu vou manter vivo esse cara. Não importa como, eu não tenho pudor, nada. O ego é mais próximo do id. Ah, tá, legal. Id, peraí, vou dar um jeito de que você consiga isso, tá? É o que o ego fala. E o superego não. O superego, olha, cara, vamos pensar, o ego é a moral. Então, voltando lá para o pratinho de bombom. O id olha o bombom, fala, come. Aí o ego olha do lado, vê a criança e fala, opa, peraí, id. Espera a criança sair, depois você vai lá e pega os 3. O ego fala isso. O superego fala, olha, você tá vendo o pai do cara, daquela criança lá, tá olhando pra gente, cara. Se você comer esse 3 bombom, vai ficar mal. Vamos fazer o seguinte,
Vamos sair daqui, a gente passa lá no Copenhague, a gente compra 3 e você come. Você está entendendo o que é ego? O que é o id, o ego, o superego? Aquelas duas figurazinhas aqui, né? Do ombro, que é... aquele com asinha e aquele com chifrinho, né? Bem aquilo assim, né? Você tá entendendo? Então, assim, isso em prevenção, o que é? Se eu chego na minha casa, como eu acabei de falar agora, começo a beber sexta-feira e paro depois do Faustão, o que eu estou falando? O que eu estou falando para o ego e superego? Pode. O id, o que vai fazer? Bebe, 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 porque dá prazer. Porque eu vou. Você vai esquecer seus problemas. Você é tímido, você vai conseguir chegar nas meninas. Bebe, 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 o ego. Tá, vamos esperar chegar uma festa pra gente beber. O superego fala, puta merda, né? Mas o pai do cara bebe. Vamos, bebe, bebe. E também a gente tem que ver que isso, culturalmente falando, né, tem muito a ver ligado com o machismo, né? A bebida e o machismo, né? Tem isso também, desse exemplo. Mas o que você falou aí sobre a família é uma palavra do Padre Haroldo, né, o fundador do Amor Exigente, que ele sempre dizia que quem tem uma família, ele tem para onde voltar. Né? Feliz daquele adicto que tem uma família, porque ele tem para onde voltar. É óbvio então, que... Desculpa, Tânia. É óbvio que assim, tem algumas coisas que assim, tá? A família, escola, observe a escola onde seu filho está, com quem está, o professor que está, a hora que está, participe da vida do seu filho, tá? Estimule ele a atividade física, fazer esportes. O adolescente ele precisa de rotina, ele precisa de unidade e função, tá? Produção, unidade e função. Orientação socioemocional. Explique como funciona um pouco a vida. Explique um pouco da sua história para ele. Mostre que não foi fácil chegar onde você está. Mostre que não foi fácil conseguir uma casa. Não é fácil manter essa casa. Não foi fácil você conseguir uma profissão. Não foi fácil você conseguir essa profissão que mantém e traz pão para tua casa. Não foi fácil conseguir o teu emprego. E se foi tudo fácil para você, se foi tudo fácil, você tem uma situação financeira favorável, para você poder manter essa estrutura toda também, você vai ter que estar bem, porque também senão você vai lançar a cabo toda essa situação que mantém vocês. Então, quer dizer, mostre para ele que tudo tem um motivo grave e um trabalho para poder construir. Nada vem do nada. E outra situação, acima de tudo, dê senso de espiritualidade, de religião, né? Mostre que existe uma religião, que o homem necessita de uma religião, que existe um religar, que existe uma energia, e que essa energia existe, o homem precisa se abster dela e se alimentar dela. Que nós somos muito sensíveis, que nós somos frágeis, que essa onipotência não existe, como a Taninha falou no começo, né? Essa onipotência não existe. Essa onipotência existe na cabeça do adolescente. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô na rede, tá? Essa onipotência não existe. Se entrar um cisco no seu olho, como dizia Chico, né? Dizia o Chico, se não tirar esse cisco, ele vai te incomodar o dia inteiro. Um cisco no olho te dirá uma doença que não tem cura, né? Então, a prevenção é isso. É participar da vida do teu filho, é dar um ambiente protegido, acolhedor para ele, dar amor, afeto, bons exemplos, colocar em escolas boas, acompanhar o processo produtivo dele, dar uma rotina para ele, tá? Dar uma religião para esse menino, explicar como basicamente funciona a vida, né? Explicar sim que, né, para tudo que você fizer vai ter uma reação, toda ação gera uma reação, toda causa e efeito. Que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, tá? Enfim, que existe um preço a se pagar por todas as suas escolhas, entendeu? E se ele aí... ficando nervosa, porque o papo tá bom e eu tenho que falar que tá terminando o tempo, meu Deus. Eu tenho mais pergunta para fazer, eu tô aqui já toda inquieta. Eu vou dar um retorno aqui para a Célia, que isso. A nossa próxima live vai ser com o Cassiano de novo, e ele vai falar sobre isso que ela perguntou. Ela pergunta aqui para nós, deixa eu pegar a pergunta dela, para todo mundo ficar ciente e acompanhar a próxima live. O meu filho fica bem na clínica e quando ele termina o tratamento, chega e recai no mesmo dia que sai.
Então, a gente vai estar falando sobre isso na live com o Cassiano na próxima quinta-feira. Então, não perde, acompanha a gente lá. E aí eu tenho mais Mas uma... antes de encerrar, tem mais uma pergunta, do Antônio Caprioli. Tem a dele, e aí aqui eu tenho mais uma. Polos sociais em pandemia, celular pode... Isso a gente falou, né? Então tá tranquilo. Então tá. Então, Bira, o Antônio Caprioli da Silva, ele está perguntando, a herança genética exerce algum tipo de influência no desenvolvimento da dependência química? Sim, exerce. Sim, exerce. E já tem vários estudos e, com certeza, a criança que nasce de pais, né, que traz algum tipo de dependência, sugestividade química, obviamente, ele vai trazer na cadeia de DNA, no estudo epigenético dele, ele vai apresentar uma predisposição. Então, se esse adolescente... Aí, assim, a dimensão é, quanto mais pessoas na cadeia genealógica dele, na árvore genealógica dele, tiverem contato, maior vai ser o reflexo genético nele também. Entendeu? Então, o avô dele era dependente, era etilista, era alcoolista. O pai dele era, os tios são. Se ele tentar usar socialmente, ou vai ser meio arriscado. Então, é melhor ele nem se arriscar. Ou se arriscar, tentar se manter dentro do aspecto social, porque se ele passar dessa situação, a estrutura fisiológica dele já tem uma predisposição e isso vai ser um fator de risco para ele, com certeza. Isso é em tudo, tá? Tabaco, TH, enfim, lista, ele vai ter uma predisposição. Isso é para a gente só prestar atenção, nós não estamos aqui a caça de bruxas, né? Porque porque a gente fica pensando nisso, né? Mas isso é para a gente prestar atenção. Né? Prestar atenção e já orientar os filhos, né? Para quando já não dá o exemplo. Também, né? Porque foi bem falado pelo Biro da questão do exemplo. Pai e mãe, né, são exemplos. Então, a forma como faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Não funciona. Né? Porque se eu falo para não fazer, eu também não posso fazer. Sim. E dentro do aspecto técnico, obviamente, a prevenção trabalha com prevenção primária, secundária e terciária. Quer dizer, a primária não existe, a terciária já tem indício, e a secundária indício, e a terciária já se tem uma situação, vai ter que se ter uma intervenção e um prognóstico disso tudo. A gente também já trabalha na situação da prevenção, né, seletiva, indicativa e global, que aí já é uma nova releitura, enfim, é uma coisa um pouco mais avançada. Mas, quando se fala de prevenção em criança e adolescente, obviamente começa em casa, tá? Aí isso realmente aí vai ser a rede, né? Vai ser a RAPS, vai ser a rede de atenção psicossocial, vai ser a rede de educação, enfim, vai ser a rede de educação, enfim. São essas iniciativas da proto-rede que vai ter que oferecer isso, e ele vai ter que participar em relação a participante de uma unidade, uma escola, enfim. Né? Mas a melhor prevenção familiar é essa. Como a dona Mara... mudar, né? E a dona Mara, que é a cofundadora do Amor Exigente, ela sempre fala, né, que os filhos estão olhando para você de costas para o mundo, quando eles estão pequenos. Né? Aí depois, quando eles olharem para o mundo, eles já têm esse respaldo, né? Exato. Porque eles olharam para você em primeiro lugar. Então, isso é muito importante. Exato. Mira, mas que papo gostoso, hein? Não dá vontade de terminar, né, Yara? Eu fiquei desesperada com isso, não tem noção. Porque eu olhei, já tinha 1h e pouco, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tá tão legal. Quando o nosso convidado fala de um assunto tão sério, né, mas com essa leveza, com esse conhecimento, né, é muito bom, é um bate-papo, assim, torna-se um bate-papo informal, mas com muito, muito aprendizado, e é com muita gratidão que a gente vai te deixar aqui. Um grande abraço, né? Agradecer mesmo, sinceramente, pela sua parceria, que, como você já entregou no começo, já não é de hoje, né, Mira, que você é nosso parceiro. Então, é muita, muita gratidão mesmo por você estar aqui, né? Satisfação é minha, Taninha, de poder estar aqui, e é isso. O conhecimento ele só tem uma função, né? É partilhar. Né? Se você não partilhar, ele não vai ter função nenhuma. Então, e principalmente dentro do campo de saúde mental, principalmente se tratando de uma doença que afeta o mundo, né? Afeta o mundo, o nosso Brasil. Então,
a expectativa do profissional é tentar com que a gente consiga, de alguma maneira, levar ajuda para alguém. Essa é a expectativa do especialista, e de partilhar isso. Então, eu me sinto realizado estar aqui com vocês hoje, essa noite, né? Parabenizo o Humor Exigente, parabenizo o trabalho de vocês. Essa pandemia não está sendo uma coisa, obviamente, que nunca foi desde a antiguidade, nem na Idade Média, nem 1918, que dirá agora, né? A pandemia sempre foi impulso de morte, é o que a gente está vivendo hoje. Então, o que vocês estão fazendo é um exemplo, né? Eu parabenizo vocês profundamente pelo trabalho que vocês estão fazendo, a Yara, a Suzaninha, a Tânia Thanos e a Tânia Cunha, por esse trabalho, né, de levar a informação, né, de partilhar essa informação, né? Eu me sinto honrado de poder fazer parte disso. Satisfação mesmo, boa noite, e contem comigo sempre. O dia que eu puder voltar, eu estou aqui, tá bom? Vamos marcar outra que ficou. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.